continuamos os nossos estudos nas doutrinas principais das Escrituras e estamos a continuar o nosso estudo sobre a doutrina de Deus Pai. E a primeira lição era sobre a existência de Deus, como sabemos que Deus existe. E agora vamos passar para a segunda lição, que é a pessoa de Deus, e vamos falar e estudar sobre a natureza de nosso Deus. Como já sabemos que Deus existe, vamos estudar melhor o nosso Deus. Como falei na última lição, cada estudante no nosso instituto tem que procurar um caderno para cada disciplina, escrever o título da disciplina na capa, e cada vez que tem uma nova lição deves escrever o tema, e também deves escrever no seu caderno os pontos mais importantes e também todas as referências bíblicas. E seria muito importante para fazer isso, principalmente para não esquecer da palavra do Senhor. E parte da sua nota vai depender do seu caderno. O professor vai corrigir e ver se escreveu bem e colocou bem as coisas no seu caderno. E também na outra parte vai ser de uma prova que vais tomar. Então vamos começar nosso estudo. Pode abrir sua Bíblia para o livro de João, capítulo 1 e verso 18. João, capítulo 1 e verso 18. Há muitas pessoas que por muitos anos já têm estudado acerca de Deus, sobre o seu ser, a sua natureza, mas na verdade o conhecimento verdadeiro acerca de Deus só pode se ter através da palavra do Senhor. Então é a Bíblia que vai ensinar-nos acerca deste Deus que nós conhecemos, o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro. Veja comigo o que a Bíblia diz em João capítulo 1, capítulo 1 e verso 18. A Bíblia diz aqui: Deus nunca foi visto por alguém. Ouviu? O que diz a Bíblia? Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então temos aqui a grande verdade que nosso Deus é Espírito. Jesus Cristo foi Deus manifestado na carne. Ele veio para morrer na cruz por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. Então é para nós entender que nosso Deus é invisível, mas Jesus Cristo tomou carne, ele foi Deus manifestado na carne. Veja comigo 1 João capítulo 4 e verso 12. 1 João capítulo 4 e verso 12. A Bíblia diz aqui: ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Então ninguém jamais viu a Deus. Fala de como que ninguém tem visto o Deus. Agora veja comigo Êxodo capítulo 32 e verso 20. Êxodo capítulo 33 e verso 20. Onde a palavra do Senhor diz assim: e disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então estamos a ver que o conhecimento verdadeiro não vem através de fisicamente ver o Deus, vem através da palavra do Senhor. Também podemos ler Êxodo 33 e verso 23, que diz assim: e havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. E isto era Deus quando estava com Moisés. Agora, Moisés apenas só viu uma parte de Deus, mas não viu a face do Senhor. Cristo Jesus, quem é o Filho de Deus, veio do céu para revelar o Pai a nós.
Veja comigo João 14. João 14, capítulo 7. João 14 e verso 7, onde a palavra do Senhor diz assim: se vós me conhecesseis, a mim também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Então, estamos a ver uma verdade importante, que o Pai foi revelado por Jesus Cristo. Filipe está a perguntar: mostra-nos o Pai. Verso 9, disse Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê, a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, e é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Então, o Pai foi revelado por Jesus Cristo. E de novo vamos para João 17 e verso 3. João capítulo 17 e verso 3. A Bíblia diz aqui: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, temos esta informação no livro de João, que o Pai foi revelado por Jesus Cristo. Então, é muito importante, porque se existe uma pessoa que quer conhecer o Pai, tem que conhecer através de crer em Jesus Cristo. Jesus Cristo foi enviado para salvar-nos de nossos pecados. Foi Ele que foi nascido da Virgem, foi Ele que não cometeu pecado, foi Ele que foi à cruz, morreu na cruz e ofereceu-se por nossos pecados. Ele é quem foi sepultado e ressuscitou. Então, a maneira de conhecer o Pai é através de Jesus Cristo. Então, vamos continuar. Escreve-se este ponto: a personalidade de Deus. Deus possui sabedoria, conhecimento, Ele tem sentimentos, e quando falamos de um ídolo, sabemos que Deus não é um ídolo. Um ídolo é uma coisa feita por homem que não tem vida própria. O ídolo não pode pensar, não pode sentir, o ídolo não pode falar. Somente o Deus vivo e verdadeiro é o Deus que pode ouvir as nossas orações, pode ter sentimentos, pode alegrar, ter gozo, pode nos dar paz, e é este Deus vivo que nós vamos estudar. Quero vocês escrever e saber que Deus é uma pessoa. Deus não é apenas uma força, como muitos dizem que Deus é simplesmente uma força assim que existe. Não, Ele é uma pessoa real, viva, e Ele tem personalidade. Vamos para Jeremias capítulo 10 e verso 10. Jeremias capítulo 10 e verso 10. A palavra do Senhor diz assim: mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno.
O seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Então temos aqui a verdade que o Senhor é o Deus vivo. Graças a Deus, servimos o Deus vivo. Ele não é um Deus morto. Ele é o Rei eterno, conforme a palavra do Senhor. Quero você escrever este verso que está em Atos 14, verso 15. E dizendo, senhores, porque fazeis essas coisas, nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vós anunciamos que vós convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. De novo apanhamos esta grande verdade, como está escrito, ao Deus vivo. Acreditas que Deus está vivo? Há muitas pessoas que preferem de tratar Deus como se fosse um ídolo, que podia levar consigo, deixar em qualquer momento que quiser, mas a Bíblia diz que nosso Deus é vivo, Ele fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. Também quero vocês escrever 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9. 1 Tessalonicenses capítulo 1, e verso 9. E aqui temos, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Qual era uma das primeiras coisas que eu disse no início desta aula? Somente podemos conhecer Deus através das Escrituras. E a Bíblia, o que está a ensinar a nós com estes versos é que Deus é vivo, Deus é eterno, Deus é verdadeiro. Então é importante de lembrar dessas verdades. Quero vocês também de recordar de 2 Crônicas, Crônicas 16, verso 9. Como que é nosso Deus? Estamos a aprender. 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9. A Bíblia diz, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Então, o que podemos aprender? Deus está interessado nas nossas vidas. Deus não é Deus distante. Deus não é um Deus frio, no sentido de que Ele não toma interesse quando nós obedecemos ou desobedecemos a Ele. Não, Ele está à procura de pessoas que vão reconhecer o Deus vivo, vão servir a Ele, e Deus promete neste verso para mostrar-se forte a nós, que somos perfeitos de coração com Ele. Veja também Salmos 94 e verso 11. Falando de nosso Deus, como Ele é, a Bíblia diz em Salmos 94, verso 11, o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Acreditas nisso? O Deus eterno, todo-poderoso, Deus vivo, Ele até consegue saber e entender uma coisa que está dentro de nós, os nossos pensamentos. Nós conseguimos esconder os nossos pensamentos aos outros, aos nossos amigos, às nossas famílias e familiares, colegas. Conseguimos esconder os nossos pensamentos, mas a Bíblia diz, não pode esconder até os seus pensamentos do Senhor. Ele conhece os pensamentos. Vamos passar para estudar a natureza de Deus. Já vimos que Deus é uma pessoa, Ele é vivo, Ele é verdadeiro. Agora vamos estudar um pouco sobre a natureza de Deus. Deus
é espírito. E o que podemos escrever é Lucas 24, verso 39. Lucas capítulo 24 e verso 39. Isto é Jesus Cristo falando depois da sua ressurreição. E ele diz: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Um espírito não tem carne nem ossos. Então, podemos aprender mais da natureza de Deus juntando este verso com João 4, verso 24. João 4, verso 24, Deus é Espírito, e importa que os que o adoram em Espírito e em verdade. Então, quando nós meditamos sobre a natureza de Deus, devemos ter este entendimento que Deus não é como o homem. Deus não é limitado como nós a um certo lugar, a um certo tempo determinado. Deus é Espírito. Jesus Cristo, sim, foi Deus manifestado na carne, mas sabemos que Deus é Espírito, Deus invisível. Era necessário que Cristo veio na carne para ser tentado e para morrer pelos nossos pecados, para ser o sacrifício perfeito. E agora podemos continuar de ver essas verdades em 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1 e verso 17. Onde a Bíblia diz: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todo o sempre. Nós, nas próximas lições, vamos saber e estudar como Deus é único. Existe um só Deus, mas Deus tem três pessoas. Tem Deus Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E nós vamos, como falei, estudar essas verdades, mas é um único Deus. E a Bíblia diz cerca deste Deus, Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio. Então temos esta informação que ele é invisível. Significa que não se vê, não consegues ver Deus. Agora quero vocês apontar 1 Timóteo capítulo 6 e verso 16. 1 Timóteo capítulo 6 e verso 16, falando de Deus, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Veja o que a palavra do Senhor diz em respeito ao nosso Deus. Ele só a imortalidade. Ele nunca vai morrer. E habita na luz inacessível, que significa que o homem não consegue chegar na presença de Deus. E a única razão que nós podemos ter vida eterna e a esperança de estarmos um dia no céu não é porque o homem é capaz, é porque Cristo salvou-nos pelo seu sangue. Então, isto significa que Deus está num lugar onde os homens na sua carne nunca vão chegar. Deus é na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. Se você agora na sua carne viu a Deus face a face, você ia morrer. Porque a Bíblia diz: Deus é tão glorioso, Ele está tão cheio de luz, tão cheio de poder, Ele é um Espírito.
E como foi dito a Moisés, o homem não pode ver a face de Deus e viver. Okay? Então mostra a nós qual é a natureza de nosso Deus. Ele é Espírito poderoso. Agora vamos estudar um pouco outro assunto, que é a unidade de Deus. A unidade de Deus. Até hoje em dia existem certas pessoas e povos que acreditam que são muitos deuses que existem. Por exemplo, na Índia tem uma religião que ensina que tem o Deus dos animais, o Deus da lua, o Deus do sol, o Deus da terra, e adoram esses deuses diferentes, mas Deus é único, o Deus verdadeiro, o Deus da palavra do Senhor. Vamos escrever Deuteronômio capítulo 6 e verso 4. Deuteronômio capítulo 6 e verso 4, onde a Bíblia diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Também temos outros versos como Isaías 44 e verso 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Ok? E como temos a informação aqui que Ele é o primeiro e o último, e fora dele não há outro Deus. Então é muito importante que entendamos isso. Por exemplo, o Deus da Bíblia não é o mesmo Deus dos muçulmanos. O Deus que eles adoram é diferente. Não é o Deus verdadeiro. Nós conhecemos o Deus verdadeiro. O nosso Deus morreu na cruz por nossos pecados. Ele foi morto, foi sepultado e ressuscitou. O nosso Deus é todo-poderoso. O nosso Deus é justo, mas também Deus é Deus de amor. Agora, Isaías 44, verso 21. Isaías 45, Isaías 45 e verso 21. Anunciai e chegai vós e tomai conselho todos vós. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor, pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Então as Escrituras são tão claras. Talvez você pergunte: pastor, como que eu vou usar esta matéria? Olha, irmãos, o aluno das Escrituras não estuda a palavra só para ter conhecimento da palavra. Sim, é para ter conhecimento da palavra, mas é para nós pregar o Evangelho de Jesus Cristo a todo mundo. E quando você está a pregar Jesus Cristo, você vai encontrar com pessoas que ainda servem deuses falsos. Servem um Deus diferente do que o Deus da Bíblia, e você vai precisar de conhecer Isaías 45, verso 21, que fala que Deus é o único, não há outro Deus além dele. Observa a última parte aqui, onde diz: Deus justo e salvador, não há além de mim. Nós vamos falar mais cerca disso nos estudos que trata-se de Jesus Cristo, mas observa que só existe um Salvador. Deus é único, mas Deus tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, e estes três são um. Observa que Jesus Cristo é o Salvador. Então mostra que Jesus Cristo é Deus, como tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Agora vamos continuar. Os atributos naturais de Deus. Os atributos naturais de Deus. Um atributo é uma qualidade e uma característica que pertence de alguém. Então, Deus é Deus e Ele tem que possuir certas qualidades. E essas qualidades
incluem o seguinte: Ele é eterno, Deus é eterno. Veja comigo Salmos 90 e verso 2. Salmos 90 e verso 2. Antes que os montes nascessem, o que tu formasses a terra e mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, o que significa eternidade a eternidade? Significa que Deus não tem começo e Deus não tem fim. Se eu te perguntasse quando que você nasceu, qual era o dia do seu nascimento, podia falar de dia 10 de março de 1975, talvez, dando um exemplo. E se eu te perguntar quando que esta pessoa morreu, podíamos fixar data dando o dia que faleceu. Mas Deus não tem dia de nascer e não tem dia de morrer. Deus sempre vai existir. Nós fomos criados, houve uma vez que Deus disse, haja luz e houve luz. Ele criou o homem, mas ninguém criou Deus. Imagina isso. Ninguém criou Deus. Deus existe. Ponto final. Desde a eternidade à eternidade. Se você consegue entender isso, pode chegar a me explicar. Não é uma coisa que podemos entender, é uma coisa que nós acreditamos. Pela palavra do Senhor. Deus não tem começo, Deus não tem fim. Então, continuamos aqui com outros versos. 1 Timóteo, capítulo 17, já estudávamos isso, mas diz aqui que não só invisível, mas ele é imortal. Agora também, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora sabemos que ele é eterno e também vamos ver que Deus não muda. Ele é imutável. 1 Samuel 15, verso 29. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Então Deus não muda. Veja comigo Malaquias capítulo 3, verso 6. Malaquias capítulo 3, verso 6, onde a Bíblia diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então podemos ver que Deus é constante. Se Deus é amor, o amor dele é constante. Se Deus é justo, a justiça dele é constante. Se ele é todo poderoso, ele é totalmente poderoso e ele é constante. Ele não muda. E graças a Deus por isso. Porque nós os homens mudamos, mas Deus não muda. Também temos Tiago, capítulo 1, verso 17. Falando da natureza de Deus, suas características. Ele não muda. Tiago, capítulo 1, verso 17. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, podemos ver aqui, na última parte deste verso, em quem não há mudança. Nosso Deus não muda. Ok? Ele é firme, ele é constante. Muito bem, vamos continuar. Ele possui todo o poder, ele é onipotente, tem todo o poder. Se ele não fosse eterno, não podia ser Deus. Se ele mudasse, não podia ser Deus. Ele também, se não tiver todo o poder, não podia ser Deus. Mas já sabemos que ele é todo poderoso. Ele tem poder para criar. Ele tem poder para criar. A Bíblia diz em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra.
Em verso 3 de Gênesis 1, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Os homens podem fazer coisas de matérias que já existem, mas o homem não consegue criar algo novo. Somente Deus tem este poder. Jó 42, verso 2. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedido. Então aqui temos a palavra do Senhor dizendo que Deus pode fazer tudo. Veja também Salmos 33 e verso 9. Salmos 33 e verso 9. Porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Quando Deus fala, irmãos, como falou na criação, quando destruiu o mundo no dilúvio em Gênesis 6, quando destruiu Sodoma e Gomorra em Gênesis 19, quando Deus fala, o poder dele é excelente, é superior, ele é todo poderoso. Falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Então você está a servir um Deus que tem todo o poder no mundo. Veja também comigo Jeremias 32 e verso 27. E estas referências são tão importantes porque afinal a palavra de Deus está a nos ensinar cerca de Deus. Jeremias 32 e verso 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Existe algo que é difícil demais para o Senhor? Não, não há. Então, podemos confiar neste Deus, que Ele é todo poderoso. Também podia escrever Atos capítulo 1, verso 8, que Ele enviou seus discípulos a pregar o Evangelho e Ele disse, é dado-me todo o poder. Mas vamos continuar. Primeira Reis 8, 27. Vamos agora ver que não somente Deus eterno, não somente Deus imutável, não somente Deus omnipotente, mas também Deus que está omnipresente. Deus está presente em todo lugar. Se alguém te perguntasse como que é Deus da Bíblia, podia dizer essas coisas. Podia explicar que Deus tem essas qualidades. A 1 Reis 8, verso 27, a Bíblia diz, mas na verdade habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Então, não é possível para Deus escolher um sítio na terra e dizer, eu vou habitar somente ali e conseguir acabar Deus. O homem não pode construir um templo onde Deus pode entrar e ele acaba de ficar dentro. Não, Deus é maior, Deus é infinito, Deus está sempre presente e com este verso está a dizer, os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter. Mostra a nós a grandeza de nosso Deus. Ele está sempre presente. Outras passagens que temos que saber, Salmos 139, versos 7 até 9. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, o Senhor está presente. Não há lugar onde você pode fugir. Há muitas pessoas que gostam de cometer os seus pecados na escuridão, nas trevas, pensando que ninguém há de ver assim, fazendo as coisas nas escondidas, mas Deus te vê em todo o sítio. Não há lugar onde Ele não está.
Também temos Jeremias 23 e verso 23. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Então ele está nas ambas, perto e de longe. Também deves escrever Efésios 1, verso 23. Que é o seu corpo, falando da igreja, em respeito a Jesus Cristo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E veja esta expressão, que cumpre tudo em todos. Então, se nós podíamos dar um exemplo de um copo que tem água por dentro e dizer o copo está cheio, ok? Podemos dizer que o copo está a encher todo o copo, não há espaço onde não está a água. Podemos dizer também a mesma coisa de Deus. A terra, o céu, o espaço, tudo que Deus tem criado, Ele cumpre tudo em todos. Então não há lugar onde Deus não está. 1 Crônicas 28 e verso 9. Nós agora vamos ver que quando se fala das características de nosso Deus, Ele tem conhecimento e nós chamamos isso de onisciência. Onisciência. Não somente Ele está presente em todos os lugares, mas também Ele conhece tudo que acontece. Nada está escondido do Senhor. Pode escrever 1 Crônicas 28 e verso 9. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Veja essa parte que diz, porque esquadrinha o Senhor todos os corações. E veja também, e entende todas as imaginações dos pensamentos. Então, antes de um homem fazer qualquer coisa, seja boa ou seja mal, Deus já sabia o pensamento daquele homem. Deus já entendeu a imaginação daquele homem. Então, você tem que conhecer este verso e mostrar aos seus amigos. Veja como que é nosso Deus. E também quando estamos a querer evangelizar as pessoas, podemos usar 1 Crônicas 28, 9 para mostrar a eles que na verdade somos pecadores, porque Deus até conhece as nossas imaginações. Não há pessoa que pode escapar esta parte de sempre ter imaginações boas e justas. Agora vamos passar para outros versos aqui, 2 Crônicas 16 e verso 9. 2 Crônicas, capítulo 16 e verso 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito. Para com ele nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Então, ele é onisciente, ele conhece todos os nossos pensamentos. Veja comigo Salmos 94 e verso 11. Salmos 94 e verso 11. O Senhor conhece os pensamentos do homem que são vaidade. Então, o Senhor conhece. Daniel 2, verso 20. Falou Daniel dizendo, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força, ciência. Dele é a sabedoria, ele é o Deus de sabedoria. E Jó também, 42, verso 2. Bem sei que tudo que podes e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido.
E Isaías 40, verso 28, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, é inescrutável o seu entendimento. É inescrutável o seu entendimento. Então, pelo menos conseguimos de ver algumas coisas cerca da pessoa de Deus. E bem rapidamente quero vocês apontar algumas coisas que podemos ver do Senhor. Deus é santo. Então, no seu caderno, deve já escrever Êxodo 15, verso 11. 1 Samuel, capítulo 2, verso 2. Isaías, capítulo 6, verso 3. E 1 Pedro, capítulo 1, verso 16. E nestas passagens vais ver que Deus é santo. E eu vou simplesmente ler 1 Pedro 1,16. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Quero também desafiar os irmãos. Quando a gente fala de Deus, muitas vezes podem dizer, sim, sabemos que Deus é santo. Infelizmente, há muitos cristãos que não conseguem abrir a Bíblia e mostrar onde está escrito. Podem saber que Deus é santo, mas quando alguém faz a pergunta onde diz na Bíblia que Deus é santo, não conseguem de abrir a Bíblia e pelo menos mostrar uma passagem. Então, meus alunos, tens que saber onde está escrita na Bíblia. Não só dizer, o meu pastor disse que Deus é santo. Não, onde está escrita na Bíblia. Pelo menos poder abrir para Êxodo 15, 11 ou 1 Pedro 1, 16. É muito importante que nós conseguimos fazer isso. Também Deus é justo. Então, pode escrever Salmos 116, verso 5. Esdras, capítulo 9, verso 15. Esdras 9, verso 15. Salmos 145, verso 17. E Jeremias 12, verso 1. Eu vou ler Jeremias capítulo 12, verso 1, mas enquanto estou a achar a passagem, podes copiar estas referências. Jeremias 12 e verso 1. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos, porque prosperará o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que procedem aliviosamente. Então, justo serias o Senhor. Deus é justo. A terceira coisa, Deus é misericordioso. Podes copiar estas referências. Deus é misericordioso. Salmos 103, verso 8. Deuteronômio 4, verso 31. Salmos 86, verso 15. E Romanos 9, verso 18. Romanos capítulo 9, verso 18. Vou ler Deuteronômio 4, 31. E enquanto estou a achar a passagem, vocês podem copiar. E a Bíblia diz assim: porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Deus é amor. Temos esta informação aqui que Deus é amor. 1 João 4, versos 8 até 16. João capítulo 3, verso 16. 1 João capítulo 3 e verso 16. João 16 e verso 27. João 16 e verso 27. Vou ler 1 João
capítulo 3 e verso 16. E a Bíblia diz: conhecemos o amor nisto que Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Também a palavra do Senhor diz em 1 João 4 e verso 8: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é fiel. Deus é fiel. 1 Coríntios 1, 9, 2 Timóteo 2, 13, Deuteronômio 7, verso 9 e Deuteronômio 32 e verso 4. Deus é santo, Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é amor e Deus é fiel. E aqui em Deuteronômio 7, verso 9, diz a palavra do Senhor: saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Então, chegamos no fim de nosso estudo e quero vocês escrever bem rapidamente só algumas coisas. Deus é glorioso. Salmos 145 e verso 5. Deus também é compassivo. 1 Reis 8, verso 23. Deus é longânimo. Números 14, verso 18. Deus é bom. Podes escrever Salmos 25 e verso 8. Deus é verdadeiro. Jeremias capítulo 10 e verso 10. Jeremias 10, verso 10. Deus é incorruptível. Romanos capítulo 1 e verso 23. Romanos capítulo 1 e verso 23. Deus é fogo consumidor. Hebreus 12 e verso 29. Hebreus capítulo 12 e verso 29. Deus é Deus cheio de graça. Êxodo 34 e verso 6. Êxodo 34 e verso 6. Deus é um Deus grande. Salmos 86 e verso 10. Salmos 86 e verso 10. Deus é luz. Podes escrever Isaías 60 e verso 19. Isaías capítulo 60 e verso 19, e pode ligar este verso na Isaías com 1 João 1 verso 5. João capítulo 1 e verso 5. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Mateus 5 verso 48. E o último que quero você apontar é: não há como Ele, não há ninguém como nosso Deus. Êxodo 9 e verso 14. Êxodo capítulo 9 e verso 14. Não há Deus como Ele. E é claro, se nós dizemos quem é Deus como Ele, nós não podemos com nossa língua explicar totalmente e completamente Deus como Ele é um ser tão perfeito, tão glorioso, tão enorme. Não há língua humana que consegue descrever a glória de Deus. Só podemos tentar de dizer o que está escrito na palavra do Senhor
e através das Escrituras, meditando nas palavras do Senhor, podemos perceber melhor, cada vez mais, como que é o nosso Deus. Assim, chegamos ao fim da segunda lição. Não se esquece de guardar todas as coisas no seu caderno. Tens que rever a matéria que estudou. Haverá provas. Então, eu espero que Deus te ajude e que você vai receber uma grande bênção através do estudo da palavra do Senhor. Até a próxima. Deus te abençoe.